seja bem-vinda à nossa sexta semana do nosso devocional. Nós estamos com uma temática bem especial e eu creio que essa semana será poderosa para as nossas vidas. O tema dessa semana fala sobre limpeza e o meu desejo é que você seja conduzida a esse lugar de processo tão necessário para que você alcance a estatura da varonilidade em Cristo Jesus. Quando eu estava fazendo o meu devocional, Deus me trouxe à mente algumas lembranças de ferimentos da minha infância. E eu lembrei de algumas reações, comuns às crianças. Quem nunca passou por um joelho ralado, quem nunca levou uma topada e ficou com o dedo sangrando, e às vezes ferimentos até mais graves. A primeira reação é chorar, gritar, mas uma reação muito comum da criança é procurar o colo da mãe ou o colo do pai ou da figura de autoridade em que ela possa ser acolhida. E muitas vezes na mente da criança ela não vai entender o porquê, ao invés de somente ser acolhida, ao invés de ter somente carinho e afago naquele momento de dor, aquela pessoa responsável pelo seu processo, ela vai limpar aquele lugar de ferimento. E quando você é submetido a esse processo de limpeza, não é um processo fácil, é um processo em que, por muitas vezes, na maioria das vezes, vai lhe causar dores mais dilacerantes do que o próprio ferimento. E a nossa reação é, tá doendo muito, Essa é uma atitude infantil, isso é uma atitude da criança. Porque a criança imagina que não precisa daquilo tudo, Não precisa daquele soro, daquele metiolate. Se você é da geração metiolate, você vai entender o que eu estou dizendo, Mas você simplesmente confia que aquela figura de acolhimento é a mesma figura que está limpando porque ela sabe o que faz. Apesar de você estar sentindo muita dor, apesar de tudo que você deseja que aquele processo acabe e você receba apenas o afago, você sabe, você confia que aquela pessoa sabe o que está fazendo. E assim também é com Deus, Quantas vezes nós nos ferimos, temos feridas que dilaceram o nosso coração, dilaceram a nossa alma, mas nós queremos apenas fugir da dor, Por vezes, nem para o colo do pai nós corremos para muitos colos, corremos para muitos lugares, mas não corremos para o colo daquele que tem um compromisso com o nosso processo. E eu queria falar com você um pouco sobre isso, esse processo de limpeza, de tirar a crosta. Às vezes já está naquele processo de cicatrização, mas que não passou pela limpeza e precisa tirar a crosta, reviver aquela dor, limpar o ferimento, tirar detritos. Às vezes tem aquelas sujeiras, detritos que vão infeccionando e você sabe, qual é o resultado final disso, É infeccionar, muitas vezes é causar uma necrose no membro, por vezes até causar uma sepse e leva à morte, às vezes de um simples ferimento. Então, não pule essa etapa do seu processo. Eu quero te encorajar mesmo a essa semana, você se comprometer com o seu processo, você se comprometer com aquilo que Deus deseja falar ao teu coração. E aí, falando em ferida, eu queria ler Isaías capítulo 1, no versículo 6. Deus falando acerca de Israel, ele diz assim: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. E talvez você esteja assim também. Da sola do pé ao alto da cabeça não tem uma área sã, não tem nada que sirva, não tem nada que preste, E somente vergões e ferimentos abertos que não foram limpos e enfaixados. E eu quero citar esse versículo para falar para você do quanto é importante, antes de ser enfaixado, também ser limpo, tratado com azeite. E o azeite, na palavra de Deus, ele vem com a representação aí do nosso amigo Espírito Santo. No primeiro dia do nosso devocional, a autora ela traz um subtema falando pessoal da limpeza, pessoas de Deus. E aí ela usa
O exemplo de Natã com Davi, e eu quero ir um pouco mais além com vocês, né? Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 ao 9, diz assim: ora, se nós dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar, nos purificar de toda a nossa injustiça. Eu lembro de uma vez ter dito, eu acredito aqui na nossa jornada, sobre quando Jesus ele faz aquela afirmação: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim, eles precisam. E eu entendia, quando eu li esse versículo, eu entendia que existia uma classe de pessoas que eram sãs e outra classe doentes, né? E Deus, Jesus, tinha sido enviado para essa classe de doentes. E aí, quando eu compreendi, com a ajuda do Espírito Santo, que não existe pessoa sã, né? Não existe alguém que seja sã, né? Tem pessoas que elas se veem sã demais, né? Diz, não, eu não tenho pecado, ou eu não tenho grandes pecados, ou eu não tenho pecados moralmente tão condenáveis, né? Diante da sociedade. Mas a Bíblia diz, se você diz que não tem pecado, você se engana, porque todos nós pecamos. Então todos nós somos doentes, mas apenas alguns recorrerão a esse médico para serem curados, para terem as suas feridas limpas. E aí aconteceu isso com Natã. Mas antes disso eu quero falar sobre a janela de Johari. A janela de Johari é uma ferramenta conceitual criada em 1955 e até hoje é muito utilizada, principalmente pelos coaches, né? E a janela de Johari diz que existem 4 janelas, né, dentro do nosso coração. Existe um eu conhecido, que é um eu, uma Ana Paula, que é conhecida por mim, e uma Ana Paula que é conhecida por todos. Existe um eu secreto, uma Ana Paula que eu conheço, mas que eu não permito que os outros conheçam. Existe uma Ana Paula cega, é uma Ana Paula que ela não se conhece, mas que as pessoas lá fora veem quem ela é. É uma área cega, é uma área desconhecida para mim, mas todas as pessoas que se aproximam de mim veem essa janela na minha vida. E existe uma Ana Paula desconhecida, que é uma Ana Paula que não é conhecida para mim, e é uma Ana Paula que não é conhecida para os outros, e só o Espírito Santo conhece. Mas hoje nós vamos falar sobre esse eu cego, né? Esse eu que está cego para nós, mas que às vezes está latente, né? Deus revela para algumas pessoas que estão ao nosso redor. E aí a autora vai falar sobre esse pessoal da limpeza, alguns profetas que Deus manda para nos mostrar essas áreas cegas do nosso coração, jogar luz no nosso coração. E aí nós temos 2 exemplos que eu quero citar aqui, o exemplo de Natã e o exemplo de Samuel. Natã, ele foi usado por Deus para confrontar os pecados de Davi. Samuel foi usado por Deus para confrontar os pecados de Saul. Mas eu quero pensar com vocês qual a diferença desses 2 homens e o que fez a diferença no processo de limpeza desses 2 homens. Se você leu o devocional, você leu lá em 1 Samuel, no capítulo 12, do 1 ao 14, depois você dá uma lida se você não leu, né? 1 Samuel, no capítulo 12, do 1 ao 14, vai narrar essa história em que o profeta Natã confronta Davi. E aí ele vem com uma historinha contando: Davi, olha, existia um homem muito rico em uma cidade e ele tinha muitas ovelhas. Mas existia um homem muito pobre, ele tinha apenas uma ovelha. E ele amava tanto essa ovelha, Davi, que essa ovelha era criada como alguém de estimação, um animal de estimação. Ela comia a comida que os seus filhos comiam. Mas esse homem rico, ele recebeu uma visita e ele não quis matar nenhuma das suas ovelhas. Ele tinha milhares de ovelhas, mas ele quis aquela ovelhinha daquele homem. E aí Natã desenvolve essa história e Davi fica muito furioso. E Davi diz: esse homem merece a morte. Nossa, como pode? Como existe alguém que fez isso? Eu não conheço, eu desconheço, né? Esse homem merece a morte. E aí Natã olha para Davi e diz: Davi, você é esse homem. Você fez isso com Urias. Você pegou Betseba, você tinha muitas mulheres, mas você olhou a mulher do teu servo fiel. E você não somente pegou a mulher do seu servo, mas você assassinou Urias. E isso foi muito mal diante dos olhos de Deus. Quando Davi é confrontado, a Bíblia diz que Davi, ele não vai se justificar.
E a sentença já estava posta sobre Davi. Mas Davi, ele não pede para a sentença ser revogada. Davi, ele não dá uma desculpa. Davi, ele confessa o seu pecado e ele diz: contra ti somente pequei. Deus, eu fiz o que era mal aos teus olhos. E ele confessa o seu pecado. E a Bíblia diz, como a gente leu lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 8 e 9. Deus é fiel e justo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar. Para nos limpar. E aí você pode estar pensando: nossa, é tão simples assim? Pois é tão simples assim. Custou muito para Jesus, custou a vida dele, custou o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Mas para mim e para você ficou uma parte bem fácil. É confessar os nossos pecados. É dizer: Senhor, eu pequei. Eu tenho pecado diante de ti. Eu tenho feito o que é mal aos teus olhos, mas eu quero entrar nesse processo de limpeza. Me limpa, querido Jesus. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos limpar dos nossos pecados. Mas o que acontece com Saul? Saul também é confrontado. Deus, ele havia dado uma ordem para Saul na guerra contra os amalequitas e tinha dito: olha, não poupa o rei Agag e não poupa os animais. Nada, não pega despojos, nada, elimina com tudo. Só que Saul, ele fez uma obediência parcial. E quando você pensa no pecado de Saul e no pecado de Davi, você há de concordar comigo que Davi estava anos-luz na frente em perversidade. Do ponto de vista humano, um homicídio e um adultério estava anos-luz à frente do pecado e da desobediência de Saul. Mas qual é a diferença de ambos? Quando Saul ele é confrontado por Samuel. E Samuel diz: Saul, e ele fala: olha, eu cumpri tudo, eu fiz como o Senhor mandou. E aí os bois começam a mungir e Samuel diz: Saul, que barulho é esse de mugido? E os Natãs, os Samuéis, eles têm uma característica, né? Eles não são acusadores, eles não vêm com um tom acusatório. Eles sempre vêm com uma graça peculiar ao pai, né? Diz: Saul, que mugido é esse? Samuel já sabia o que havia acontecido. E aí eu vejo o traço do próprio Deus, como lá com Adão e Eva, como com Caim, né? E tantos outros que pecaram. Deus sempre nos conduz à confissão, Deus sempre nos conduz ao arrependimento. E Deus diz: que mugido é esse? E aí ele vai e diz: olha, foi o povo que pecou. Olha, eu cometi isso, mas na verdade eu tinha algo para fazer com Deus. Ele espiritualiza o seu pecado. Sabe, muitas vezes, quando a gente sabe em que a gente paralisa, porque quando nós somos confrontados por Deus, nós queremos esconder os nossos pecados. Nós queremos abafar, nós queremos dar uma desculpa para Deus. Não, Deus, eu fiz isso, mas o Senhor sabe, olha o marido que eu tenho em casa. Senhor, eu fiz isso, mas olha, eu só fiz isso porque estava faltando as coisas em casa, por isso que eu botei a mão naquilo que não era meu. A gente sempre tem uma desculpa para dar para Deus. Porque você fez errado. Ah, Deus, mas eu fiz, olha, mas a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu servo, a culpa é dos meus líderes, a culpa, você sai botando culpa em todo mundo. Mas o que Deus espera de nós nesse processo de limpeza é assertividade em confessar, em olhar para você e dizer: sou eu, Senhor, sou eu que estou suja, eu pequei. Não importa se eu fui assediada, não importa se era uma mentira aparentemente leve, né? Não importa o que tenha me motivado a isso, mas eu pequei, fui eu que pequei. E aqui eu quero encerrar citando o Salmo 147:3, que diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Sabe, eu quero encerrar esse vídeo trazendo essa verdade para você. Existe cura para suas feridas, existe cura para o seu coração, existe cura para a sua vida, para o seu processo. Mas não aborte o seu processo, não queira botar esparadrapo, né, sem limpar a sua ferida, que foi isso que Saul quis fazer. Saul quis lidar com a sua ferida do seu jeito. Saul, quando confrontado, ele deu a Deus uma desculpa. Não dê a Deus uma desculpa, dê a Deus um coração quebrantado. Que esse dia
Que essas palavras, elas cheguem como flecha no seu coração. Que você possa olhar para você e dizer, Senhor, sou eu que preciso, sou eu. Não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. E a Bíblia diz que Ele cura os de corações quebrantados. E por essa razão, Davi achou graça diante de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele diz, olha, o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Davi sabia do que ele estava falando, porque ele era a prova viva de que apesar dos seus pecados serem tão profundos, o amor de Deus era muito maior do que os seus pecados. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tiago 4,8 diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O meu desejo é que essa semana ela seja cirúrgica para a sua vida. Que o Senhor, que o Espírito Santo te conduza a esse lugar de limpeza. Que você creia que Ele cura, só Ele cura os de coração quebrantado. Que o seu coração seja quebrantado, independente do quanto você tenha errado, independente do quanto você tenha falhado. Você creia que existe graça da parte de Deus. E quando você ouvir alguém perguntando sobre o mugido dos seus bois, você possa dizer e se quebrantar e dizer, Senhor, eu não vou mais esconder o meu pecado, porque Davi ele disse que enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram, mas quando eu confessei os meus pecados, quando eu confessei os meus pecados, eu alcancei graça diante de Deus. Que você seja levado a esse lugar durante essa semana, e eu creio que ao final dela o Senhor irá trazer cura para o teu coração. Não aborte o processo da limpeza, ela é necessária para o teu avanço. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo.